Olá, bom dia, boa tarde. Eu estou aqui como mamãe do Garuda, né? E Aline. Eu sou a Monique. E hoje a gente preparou um vídeo especial onde a gente vai começar a tratar da estrutura das teorias que permeiam o nosso projeto. E aí, nós primeiro queremos mostrar o livro que nós vamos começar a tratar nos vídeos. Deixa eu mostrar aqui bem pertinho. Da Jane Nelson, né? Disciplina Positiva. E aí a gente vai começar falando da própria... Como é que é o nome? Eu não sei pronunciar. Bom, Você falou É Jane Nelson? isso. É. Tá. Então, Jane Nelson. Então, eu achei muito interessante o relato da Jane Nelson, porque para mim o relato começa me deixando mais tranquila, né? Porque a história dela, ela começou a observar a maternidade dela começou a incomodá-la quando ela se deu conta de que ela usava basicamente 3 ferramentas, que eram gritar, bater e ameaçar. E ela não estava satisfeita com essa abordagem com os filhos dela. Não só ela se sentia mal com essa abordagem, como também ela observava que os resultados não eram promissores. E é interessante porque a Jane Nelson, ela estudava a educação, né? E aí eu até separei uma parte do livro que eu gostei muito, que vai dizer um pouco do que a gente vai falar nesse vídeo, né? Então, ela começa assim: eu já disse mais de 100 vezes para guardar os brinquedos. Ela falando com um dos filhos dela. De repente me dei conta de quem era a verdadeira idiota. E não eram as crianças. Que ridículo ser necessário repetir 100 vezes para eu perceber que minha abordagem não estava funcionando. E o quão frustrante era, pois eu não tinha ideia do que mais poderia fazer. Para intensificar o meu dilema, eu estava no último ano da faculdade, concluindo uma graduação em desenvolvimento infantil. Eu lia vários livros maravilhosos que expunham as coisas incríveis que eu deveria estar realizando com os meus filhos, mas nenhum deles explicava como alcançar esses grandiosos objetivos. Imagine o meu alívio quando no primeiro dia de uma nova aula ouvi que nós não iríamos aprender novas teorias, e sim que iríamos de fato investigar detalhadamente a abordagem adleriana, que é um tipo de abordagem, né? Incluindo habilidades de aplicação prática para ajudar as crianças a parar maus comportamentos e a ensinar-lhes autodisciplina, responsabilidade, cooperação e habilidades de resolução de problemas. Então, é isso. Eu estou lendo esse livro, né? Eu já travo contato com a disciplina positiva no convívio, né? Não tenho formação. Mas trazer a parte teórica tem sido muito interessante, porque quando você identifica, você começa a traçar a tua transformação. Então, nesse livro, ela está identificando com muita clareza essa coisa da ameaça, essa coisa do diálogo entre o adulto e a criança. E ela traça muito esse lugar entre o ser permissivo
e o ser agressivo, autoritário. Então é isso, eu queria trazer esse início, porque, por exemplo, eu vejo que ela, enquanto mãe, ela tinha uma boa intenção, ela estava lendo livros, fazendo formação, mas que na prática ela não conseguia, ela não sabia identificar, não tinha um caminho assim, com clareza, que permitisse com que ela, na hora do tato, né, na hora do momento a momento, ela tivesse empoderada de alguma ferramenta que ela conseguisse usar, que não fosse o grito, o bater, o ameaçar. E aí eu até queria colocar aqui uma coisa que a Aline me pegou fazendo. E que se você não tivesse me dito no nosso encontro, na reunião, eu não teria identificado. Você quer contar? Posso contar. Então, a abordagem foi a seguinte, que né, a Tabata, ela chegava com o Garuda e no momento lá do projeto que ela ia se despedir dele, como assim toda criança que está eternamente num processo de adaptação de dia a dia, né? Porque cada dia que eles chegam lá, eles entram no processo de adaptação daquele dia, né? E uma vez eu a escutei falando que... Perguntei se ela queria ajuda para fazer, né, enfim, a passagem, né, de mamãe para projeto. E ela falou que não precisa não. O Garudinha, ele é muito inteligente, ele vai entender o que é que a mamãe está falando. E eu cá comigo, pensei sim, eu sei que ele é muito inteligente, mas aí eu pensei rapidamente, né, na questão que a gente vem abordando, inclusive em outros vídeos, né, a questão do rótulo, questão do quanto a gente espera que a criança vai entender e de alguma maneira ignorando, né, ou não prestando atenção para aquele momento da criança, né, para aquela possibilidade, disponibilidade de separação da criança, né, e depositando toda a responsabilidade nele. Você é inteligente, você vai entender que a mamãe tem que ir. Não, ele tem 2 anos, gente, né? O que é ser inteligente, né? Então ele sim, a partir da abordagem, a partir de como é que a gente acolhe ele, que estamos lá no projeto, a partir do momento que a gente consegue trazer ele para envolver ele com alguma outra atividade, ele vai se organizar emocionalmente e ele vai dar tchau para a mamãe, a mamãe vai embora e ele vai ficar seguro. Isso eu não sei se ainda tem relação com inteligência concreta, né? Então, assim, é uma capacidade de conseguir se organizar, ele já tem, né? E cada vez ele vai criando mais habilidades para isso, até pelo convívio, né? E pela segurança que ele vai adquirindo ali, né? No dia a dia. Então isso foi uma coisa assim, esse tipo de coisa é uma coisa que muito me chama a atenção, né? Quando a gente deposita a responsabilidade na criança e que a criança, na verdade, ainda não tem maturidade para aquilo, gente. Não vão, é a história eu já falei 3 vezes, 1000 vezes. E aí, você já falou, mas se ela não captou a tua mensagem, por quê? Por que será? É porque ela é idiota? É porque eu sou idiota? Não. É porque ela não tem maturidade, né, o suficiente de compreender no grau, né, da intensidade que você coloca, da importância que você coloca, né, daquele objetivo, aquilo que você quer, e também porque você não tem ferramenta suficiente para lidar de outras formas que a motive a mudar de postura emocional, entendeu? Que leve ela para um conforto emocional, né? E essa diferença entre inteligência racional, concreta e inteligência emocional, né? Tipo, uma coisa é entender, outra coisa como é que eu tô lidando com isso hoje, né? Sim. Tem uma autora, se não me engano, é a Chimamanda, que ela fala isso. Inteligência, entender uma coisa racionalmente é completamente diferente de entender a mesma coisa emocionalmente. Sim. E é isso, é pra gente e é pra eles também, né? Como é que tá essa sua emoção hoje? Como é que te ajuda a se organizar pra ficar aqui? Isso. E como que a gente influencia eles, né? Essa coisa da despedida, eu sinto, nossa, tô vendo isso direto, né? O dia que eu tô super tranquila, filho, a mamãe confia na Aline, confia na pessoa, confia
você vai ficar bem, tá tudo certo, eu preciso, vou lá resolver as minhas coisas, você vai ficar bem, no final do dia eu volto para as coisas. Ele vai, ótimo, fica bem. Hoje que eu já tava um pouco mexida, ele foi mais difícil, assim, mas é porque ele reflete a minha desorganização, né? Eu me desorganizo, ele se desorganiza junto e aí é isso. Não vou botar a responsabilidade nele de ficar bem, porque ele precisa ficar bem para eu poder ir embora. Então vamos junto, me ajuda, né? Quem vai ficar com ele, a pessoa que vai ficar, me ajuda aqui pra nós dois conseguirmos cada um fazer a sua coisa, né? Eu preciso do meu tempo, do meu espaço, ele precisa ficar aqui, porque é necessidade minha, mas é uma escolha. E é isso, eu preciso me organizar para ele se organizar. Quando eu desestabilizo, ele vai junto. E é tão interessante, né? Porque no caso dele, ele passou uma semana incrível, né? Semana passada. E agora no final de semana, né? Você realmente concretizou a sua, né? A sua viagem de 15 dias longe dele e já tá desorganizada. Um mês antes eu já tô... que é muito bom, mas como é que eu vou fazer? Exatamente. Né? E então, eu não saí do meu colo hoje. Exatamente. Aí hoje já foi um pouquinho mais difícil, porque já tem algo aí que ele não sabe o que é, ele não dá conta do que é, mas tem algo aí que, né, que você já está trazendo para ele e que ele precisa entender, né? Ele percebe, ele sente, na verdade, ele não percebe ainda, ele sente, né? E não sabe o que fazer com isso, né? Se eu não tô sabendo, como é que eu vou esperar que ele saiba? Exato. E assim, porque tem pessoas que confundem, né? Com, mas falar que a criança é inteligente, isso é positivo. Rótulo nenhum é positivo. Porque, assim, por exemplo, eu sou positivo, né? Não é que eu sou, que aí é um rótulo. Mas eu venho de uma linhagem positivista. Sim. Minha mãe sempre cantou sem aí pra mim. Sou perfeita. Começa com perfeita. Sou perfeita, alegre, forte. E vai. Depois eu faço um vídeo só com essa musiquinha, porque eu acho ela bonitinha, né? Já tô até repensando se ela é bonitinha ou não. Enfim. Então você vem dessa linhagem. Eu venho dessa linhagem. E aí, quando eu falo com ele, você é inteligente, eu sei que eu não tinha nenhuma intenção ruim. Não. Eu tinha Ninguém intenção... tem. Estou dizendo que meu filho é inteligente, ele vai entender. Aí o meu filho fala, sim, eu sou inteligente, eu entendi. Aí eu... Mas funciona. Mas e aqui? É porque é um processo muito da mente, né? Sim. Não é um processo corporal. Exato. Ele é inteligente, mas às vezes ele está desorganizado. Qual é o problema? Exato. Tudo bem, né? Tudo bem. E aí é isso, porque exatamente essa coisa, porque as pessoas acham que rotular positivamente, isso também é bom, isso pode ser tão ruim quanto rotular negativamente. Porque se a pessoa não fizer traçar contato com aquele rótulo, que seja de inteligente, a disciplina positiva, ela trata muito disso, né? Inclusive ela tem uma dinâmica, né, que ela do rótulo, né? E é bem interessante a dinâmica que a gente põe os papeizinhos na testa. Na dinâmica que eu fiz na formação, na capacitação de professor, de crianças, né, da primeira infância, eu ganhei um rótulo inteligente, porque nós somos na sociedade assim, nós chegamos num lugar, chegamos numa festa, as pessoas te olham, ela já te dá um rótulo, né? E ela é alta, ela é magra, ela é fechada, e como ela é sorridente, e isso já são características, adjetivos, né? Que a gente que a sociedade é muito comum isso, é muito impregnado isso. Mas você tá me olhando e se eu não for nada daquilo, entende? Na própria formação, quando eu cheguei, depois eu tive, né, com a Fernanda ali, ela disse, caramba, você quando chegou, que sentou, você me passou uma imagem que não era nada daquilo que eu tô vendo agora aqui com você, né, conversando com você. E é isso, a gente fica muito aprisionado a esses rótulos. Imagina, para uma criança de 2 anos que não sabe nem o significado do que se é ser inteligente, ser impregnado daquela palavra. Ser impregnado pela mãe. E pela mãe. A força. Isso. É muito mais forte do que isso. Outros adultos influenciam também, mas a mãe dizendo, a gente acredita naquilo. Minha mãe e se eu fizer um tantinho, o pior de tudo, Nila, é que se eu fizer um dia, ele tá com 2, quando ele tiver com 16, se ele fizer uma coisinha assim, que você soltar aí, mas você é burro.
Mas você não dizia que eu era inteligente, agora eu sou burro? Entende? E as pessoas trocam desses rótulos como eles trocam enquanto conveniência. Entendeu? Para alcançar o quê? O que eu quero. Isso. Então você só trouxe o rótulo de que ele era inteligente, que ele ia conseguir, porque você queria alcançar um objetivo seu. Sim. Mas nesse momento, então, você não está encorajando a criança para que ela fique ali naquele ambiente que é seguro para ela e que ela pode estar ali construindo algo, entende? Então essa questão, a disciplina positiva, ela aborda do rótulo. Eu ganhei um rótulo inteligente. Aí a dinâmica é o seguinte: a gente põe os rótulos, o outro é malcriado, o outro é birrento, o outro é lindo, o outro é não sei o que, e você anda com aquele papel na testa e tem as pessoas que vão se olhando e fazendo expressões daquele papel que está ali na tua testa. E eu fiquei muito intrigada, porque eu dizia, gente, o que eu tenho na minha testa? Que as pessoas quando vinham e eu não sabia o que era, né? E no final a gente conversa sobre isso. E tinha momentos que era constrangedor ter aquele rótulo, sabe? E quando eu fui ver, pô, inteligente. E se eu não me sinto inteligente? Entende? E se eu não me sinto inteligente? Você está dizendo uma coisa que, inclusive, eu nem me sinto assim. Olha que conflito. E a cobrança que sugere de ter que acertar, e quando erra, a bagunça que isso faz. É o que eu. Exato, é o exemplo que eu dei, né? Ele agora é inteligente, com 16 anos ele vai fazer uma coisa e ele não é mais inteligente, ele é burro por causa de uma dificuldade. Eles fizeram uma pesquisa com. Eu posso buscar essa fonte. Fizeram uma pesquisa com pequenos gênios de xadrez. E esses pequenos gênios de xadrez, o que se observou é que eles, a princípio, como eles se destacam muito, né, dos que estão à volta, eles ganham, eles vão jogando e daqui a pouco eles estão ganhando, eles vão ganhando o resultado de ganhar também. O presente, a comemoração, o ser importante, o ser inteligente, a atenção. Então ele se identifica com o resultado de ganhar. E aí eles começam a ter um condicionamento de não querer entrar em jogos que o ganhar esteja em jogo. Eles começam a ter uma tendência de entrar em jogos onde eles vão ganhar com certeza. E aí essas crianças começam a ter uma dificuldade no desenvolvimento. Sim. Porque eles têm dificuldade de lidar com perder. Frustração. Com a frustração. Inclusive tem alguns jogadores que por conta dessa pesquisa eles vão no contrário. Eles pegam e jogam com alguém que eles têm certeza que vão perder, para ir aprendendo novas habilidades. É interessante isso, porque terapeuticamente falando, né, na minha prática terapêutica, muitas vezes quando eu vou jogar um jogo com a criança, eu não deixo ela ganhar sempre. Ei, ganhou! Não. Eu quero trabalhar a frustração. Aquela criança chega com a demanda para mim, que o que ela não sabe, a inabilidade dela naquele momento é lidar com a frustração. Se ela perde, se ela não ganha o que ela quer em casa, se ela não consegue o que ela quer na escola, ela explode, ela fica com raiva, ela morde, ela bate, Então, o que quando chega a mim com essa demanda, vamos jogar? Vamos jogar cara a cara. Adoro jogar cara a cara com meus pacientes. Não é sempre que eles ganham. Eu dou ferramenta para que eles ganhem, mas eu não deixo eles ganharem. Assim, é claro que tem momentos, dependendo da criança, dependendo do dia como ela chega para mim, dependendo da situação, eu até proporciono um certo ganhar, mas assim, como um exercício de motivacional, né? Porque eu também não vou massacrar a criança e também não vou estar jogando sempre com esse intuito de ganhar ou perder, né? Eu vou estar jogando no intuito de estar criando habilidades ali, né? E isso é real. Então, assim, mas eu já escutei essa crítica, né? Ué, mas você não vai deixar a criança ganhar? Não, nesse momento não. Vai ter um momento que eu vou deixar, que eu vou perceber, que eu vou ver que é necessário ela ganhar. Mas eu sou adulta, ela é a criança. E assim, eu não vou banalizar o meu papel enquanto adulta, porque ela precisa ganhar.
Entende? E de novo essa desconexão do presente com o que eu quero lá no futuro. Eu quero que ela ganhe todas as vezes agora, mas quero que cresça um adulto que saiba lidar com frustrações. Ué, mas como é que não bate, né? Como é que eu ensino, né? É uma oportunidade de ensinar essa habilidade que eu quero que tenha lá na frente. E às vezes a gente esquece que é nosso papel ensinar, o papel do adulto. É a nossa responsabilidade de ajudar ele a construir essa habilidade. Então, e aí é essa questão, porque assim, tá, você tá me dizendo que eu sou inteligente. Se eu não quiser ser inteligente, como é que você vai gostar de mim da mesma maneira? E, por exemplo, a percepção do que é ser, do que uma pessoa, o que torna uma pessoa inteligente. Pois é, né? E aí, suponhamos, né? Às vezes, o inteligente, ele pode ver coisas que o outro não vê. E que o outro pode identificar o que é ser inteligente como ser louco. Quantos inventores, quantos seres humanos, quantos cientistas, extremamente inteligentes, dentro de um contexto social, eram ou loucos ou... Muitos, de estereotipia, era tipo assim, eles eram, né, aquelas características, dava uma característica, né, um caractere para aquela pessoa, né, tipo uma figurinha, né, a figurinha do louco, a figurinha do, né. Então, realmente, o rótulo ele é muito difícil, né? Porque a pessoa pode olhar e falar, você é muito inteligente, mas daqui a pouco o inteligente está fazendo uma coisa que esse aqui desaprova. E aí, como é que é isso, né? Aí você vai dar outro rótulo para ele, eu não sou mais inteligente, né? Que confusão que é isso, né? Então, eu acho que isso é um tema, assim, muito, assim, de muito cuidado. E pode ser qualquer um rótulo, né, gente? O rótulo do... como eu estou dizendo, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, né, dentro desses conceitos que a gente tem, né, de certo, errado, bom, ruim, enfim, mas que é o peso que isso traz. Não é que você não possa chamar e considerar o seu filho inteligente, mas como que você faz isso? Com que conotação você traz isso para a história? Exatamente. Entendeu? Assim, você tem que ter esse cuidado da conotação. Minha filha uma vez falou, mãe, mas... e se eu não quiser? Ela é tão boa. Gente, essa filha é tão boazinha. Vocês não imaginam o quanto ela é boazinha. Ela é uma delícia de filha. Isso é real, tá? Isso é história real. Né, filha? Tão boazinha, minha filha. Ela é um doce. Aí ela um dia chegou para mim, mãe, eu não gosto quando você fala assim de mim para as pessoas. Eu falei, é mesmo, filha? Mas por quê? Mas você é tão delícia. E se eu não quiser ser? Você vai gostar de mim da mesma forma? Aí eu me arrepio, né? Então eu falei, filha, realmente, vamos procurar melhorar isso, né? Porque também não é deixar de elogiar, ou seja, de elogiar não, de encorajar, né? Não é deixar de encorajar, porque é isso, a diferença também da disciplina positiva, do elogio e do encorajamento, né? Não é deixar de dar uma, assim, tipo de dizer algo, né? Que é legal, que a pessoa... fique motivada em fazer, não é ignorar a pessoa, mas é saber como fazer isso, né? Porque aí tem na disciplina positiva, uma teoria também muito legal, né, que a gente falou agora do rótulo e essa de encorajamento, que é elogio versus encorajamento. O elogio, você fica viciado a receber o elogio, entende? Ele te condiciona a receber elogios. Então, assim, não é a questão... Aí o encorajamento, né, ele é justamente isso. Ele cria uma certa dependência. Eu vou fazer coisas para ser elogiado, para ser olhado, para ser visto, né? Então, eu vou ganhar elogios. Se eu vou ser encorajado, eu não vou ficar viciado naquilo, porque o encorajamento está relacionado a minhas ações, ao que eu faço. Então, tem um exemplo, tentar lembrar aqui um exemplo do próprio livro, né? Dessas frases de encorajamento. A criança tá lá brincando com peças de montar torres, né? E chega o elogio versus encorajamento. A criança chega, olha mãe, olha, consegui, né? Aí a maioria das vezes, que legal, muito bem, parabéns, você é muito inteligente. E o versus encorajamento, caramba, eu vi que você estava aí com dificuldade, você tentou várias vezes e você deve estar orgulhoso de você, porque você conseguiu. Percebe a diferença? Percebo.
Então, é sutil. Assim, é sutil. A gente precisa falar mais dela. A gente precisa praticar muito, inclusive nas nossas, né, formações aí, né, a gente quer estar praticando, porque internamente a gente desconhece isso, né? A gente, muitas vezes, em turmas que a gente, né, dá aula de disciplina positiva, as pessoas não conseguem, são pessoas terapeutas, pessoas que estão aí antenadas com teorias e tal, não conseguem ver a diferença entre elogio e encorajamento, né? E a gente deu até uma tarefa para eles, que eles vão formar duplas e vão reescrever uma historinha, um conto com frases de encorajamentos. Eles vão pegar uma música infantil e vão botar frases de encorajamento, ou eles vão criar uma própria história com encorajamento versus elogio, né? Porque assim, e nós somos viciados em elogios. E quando a gente não ganha elogio, a gente fica frustrado e a gente não sabe lidar com aquilo, né? E aí a gente explode, enfim. No livro ela fala a palavra bajuladores, né? Uhum. E quando eu comecei a ler no livro sobre os bajuladores e que eles perdem a noção de si, eu me vi tanto, assim, porque... Mas aí eu fui morar numa comuna e eu trabalhava sem fim. E assim, eram voluntários. E era uma coisa assim, até que tinha um pouco os horários, mas existia muita necessidade, o espaço tinha muita necessidade de trabalho, de atenção. E, no geral, as pessoas, elas têm autocuidado. Tem uma hora que elas falam, não vou. Uhum. E o próprio grupo diz, ok. Né? Assim, de repente o líder, o coordenador vai ficar meio, né, de cara amarrada, mas ele também vai aprender a lidar com a capacidade do outro de dar limite. Uhum. De falar, não, já trabalhei, foi produtivo, tá bom, vou parar de trabalhar. E vou descansar e vou sentar na piscina. Pode ser que o coordenador fique... Mas ele vai ter que lidar com a habilidade do outro de dar limite. E eu, nesse ambiente, eu não sei dar limite nenhum. Eu vou assim no... Mergulha de cabeça, né? Não sei se de cabeça, de tronco, tudo assim. Eu me esfolo. Sim. Hoje eu sou um outro ser humano, óbvio, mas olhando para trás, eu vejo que eu era esse ser humano bajulador, sem nenhuma intenção de ser bajulador, mas é muito por isso, assim, eu não aprendi a dar limite, a conhecer qual é o meu limite primeiro, né, para dar o outro. Eu também... essa busca de aprovação do outro, é uma busca infinita. Então, assim, eu tô falando isso para dizer sobre o quanto é sério esse hábito que a gente tem de, na educação, superestimular a necessidade de aprovação das crianças, né? Porque elas podem se perder, não saber dar limite, porque assim, elas podem acabar estar buscando a aprovação de pessoas que não estão nem aí. De repente elas vão se tornar adultos e vão buscar a aprovação do patrão que não está interessado na vida dele. E é isso, e aí na nossa sociedade, né, Tabata, uma das grandes questões é essa, porque as crianças, você vê as crianças mais carentes, né, por exemplo, estão aí, e por quem eles são acolhidos e eles embarcam, entende? Então, assim, dentro, né, das comunidades, dentro desses ambientes que quem acolhe, se é uma pessoa, né, que tem uma figura de poder ali naquele espaço, vai acolher e ela vai embarcar, porque ela não vai ter propriedade, entende? De fazer nada, ela não vai ter autonomia, ela não vai ser uma criança ou um adolescente ou um adulto mais tarde encorajado de dizer não para o outro. E ela vai ser capturada, é devoradora, que escraviza, né? Que se aproveita do outro. A nossa sociedade, infelizmente, ela ainda tem esse caráter, né?
de se aproveitar do outro, de manipular o outro, de né, manusear o... E se você não é uma criança que é encorajada a dizer, não gostei do que você fez comigo, entende? Como as crianças no projeto, que os adultos ficam assim, né? Elas embarcam, sabe? No primeiro barco que atracar, eles entram e vai. E aí isso é trabalho, é relacionamento. É tudo. Tudo, né? Nas relações sociais, todas as esferas, né? Exatamente. Acaba se perdendo em vários... provavelmente em todos eles. A gente perde em todos eles. Na maioria dos ambientes. E além de tudo, existe, né, muitos ambientes não seguros, né, assim, inseguros, né? Ambientes que, caramba, se a gente, né, conseguir aí desenvolver aí uma geração, ajudar, né, a desenvolver uma geração que seja encorajada, que tenha autonomia, que saiba dizer não, né, que saiba... A gente pode diminuir muitos sofrimentos, né, para as meninas, né, por aí, de dizer não para os abusos, enfim, né, das mulheres, enfim, assim, todos, na verdade todos, eu não quero ficar aqui pontuando nenhuma tribo, né, mas não dá para falar de todos ao mesmo tempo, sempre vai faltar alguma. Mas é isso, a gente precisa encorajar essas crianças, a gente precisa sair desse lugar de ficar educando para esperar algo de volta, entende? A gente precisa realmente educar pro mundo, sabe? Porque tem isso também, dessa forma você fica educando, não vai, mas fica aqui comigo, não vai, mas não vai não. E as duas formas, elas têm esse mesmo objetivo, né? Tanto a punição, a ameaça, ou bater, ou o elogio demais, ela quer controlar o que você está fazendo, controle. A minha vontade, né? Se eu quero nesse momento, e aí teve a geração que foi criada não temporalmente, né? Todas acontecem ao mesmo tempo, mas as crianças que foram criadas na violência, no medo, para você fazer o que eu quero porque você está com medo, e os outros que migraram para o extremo oposto. Você vai fazer o que eu quero porque eu estou te elogiando e estou dizendo que essa é a forma bonita e legal e inteligente de fazer. E aí o caminho do meio é o encorajamento. Nem tão nem tão pouco. Respeitando o outro, mas me respeitando também. Achar essa linha que eu vejo quem você é, o que você está fazendo, qual é o seu esforço, não só o que eu quero, né? A relação tem dois lados. Tem o respeito comigo e o respeito com você, o respeito com o adulto e o respeito com a criança. É o respeito mútuo, que também é um dos conceitos um dos princípios da disciplina positiva. Então, acho que a gente precisa refletir sobre isso, refletir sobre essa nossa postura, né, sobre essa nossa condição. Refletir, praticar, porque a gente lê, entendi. Aí no dia seguinte você olha para o seu filho e fala como está falando. Eita! Vamos praticar, ler de novo, praticar. Quando eu falei, pelo menos nesse nível que nós estamos, as pessoas, né, talvez assim, ouvindo, fazendo o primeiro contato com isso, é refletir para criar um desejo de procurar quais são as ferramentas que existem para você conseguir entrar na prática, né? Exato. A intenção de mudar. É isso. Fiquei até com vontade da gente alongar essa conversa depois sobre as relações que são abusivas gerais, porque uma relação política onde os políticos são pagos e a gente não recebe o que a gente pagou, isso é abusivo. E nós... eu fiz um vídeo no Instagram meu falando sobre como a dinâmica da relação abusiva. A nossa tendência é olhar em termos cinematográficos, né? Que é assim, o vilão e o mocinho coitadinho, né? Ou a mocinha coitadinha. E na verdade não é uma dança. Existe o vilão vai ganhando força enquanto o mocinho vai permitindo. Exatamente. E isso acontece na relação afetiva, isso acontece no trabalho, isso acontece
E nesse vídeo que eu fiz, eu falo inclusive assim, que pessoas que têm essa tendência de se doar demais, né, que são pessoas que buscam aprovação, elas também criam relações abusivas com pessoas saudáveis. Porque elas estão sempre dizendo, ah, não precisa me levar, não. Ah, não precisa... Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Não precisa... Essa responsabilidade, mas eu vou fazer aqui, eu faço. Não, vou deixar, eu faço. E aí... Porque assim, a pessoa que tem essa tendência de buscar aprovação demais, naturalmente ela atrai. Eu falo assim, né, dentro da minha visão terapêutica, enfim. Energeticamente, ela já vai atrair uma pessoa que tem tendência a abusar. Mas eu também gosto de observar, e eu digo por mim, quantas vezes eu transformei uma relação com uma pessoa que é saudável, que eu identificava como saudável, que eu tornava aquela relação uma relação abusiva para mim. Porque o que é ser abusivo? É passar do seu limite. E às vezes é sem necessidade nenhuma. Nenhuma. Você passa do teu limite porque você tem essa tendência. Então, realmente, esse diálogo, se você, para mim é assim, se você não quer que seu filho, e é muito difícil falar sobre isso porque é a vida de cada um, mas de alguma maneira eu sinto que nós vamos fortalecendo o ser humano para diminuir a probabilidade dessas pessoas, dessas crianças, de entrarem em dinâmicas que não são saudáveis. E isso para mim é muito de valioso. Relações abusivas, né? Ou seja, aprender a dizer não, aprender a se conhecer, aprender a perceber, né? Se perceber. Seus limites. Seus limites, sua proteção, mas isso aqui eu dou proteção. Conta. Isso aqui eu posso. Não, isso aqui você tem que fazer. Exato. Né? Essa coisa de falar pro outro, não, olha, eu fiz até aqui, eu fiz a minha parte, agora você precisa fazer. Que é uma coisa difícil. Pra mim, assim, eu adoro fazer a minha parte, a sua, a dele. Agora, se eu tiver que pedir alguém para fazer alguma coisa, a tua parte, pra mim é muito difícil. E desenvolver isso no ser humano, eu acho muito valioso. Isso é possível. E o que é fantástico é que eu tenho essa mesma dificuldade que você. O fantástico é que a gente aprende para poder ensinar. Eu acho é isso que me move a continuar estudando e aprofundar em psicologia. Porque a gente não recebeu isso. Eu não recebi, a minha geração, nossa geração não recebeu. E a gente aprende aos trancos e barrancos, né? Depois de passar por um relacionamento difícil, depois de... Opa, não vem ninguém de fora para me salvar, né? Sou eu que tenho que levantar e sair daqui. E aí a gente aprende, mas levei mais de 30 anos para ter essa força. E alguns conseguem, outros não. Exatamente. E a gente consegue nesse contexto, mas todo dia é um reconhecer limite, o que eu posso hoje, o que eu não posso, nessa relação nova, né? Eu levantei de uma relação anterior, e é essa agora que a gente está construindo aqui, né? Qual é o meu limite aqui, qual é o meu limite? É todo dia reconhecer. E é na relação com o filho. E para ensinar ele, eu tenho que aprender junto. Isso é um processo nosso. Isso tem uma força. Eu acho fantástico. Inclusive porque o que eu tenho observado é que quando a pessoa vai aprendendo limites, ela pode transformar relações tóxicas em relações saudáveis. Porque ela sabe dar limite. E aí, isso salva relações, né? Sim. Porque de alguma forma você vai criando um campo de possibilidades de ter empatia mais, inclusive pelo que o outro faz, da forma que ele faz, né? Tá tudo bem, você pode fazer desse seu jeito aí, isso é um limite. Mas, assim, o meu é outro. A minha forma de fazer é outra, né? E isso aí se torna mais saudável, né? As relações mais saudáveis, né? É isso. Muito bom. Que bom. Um bom bate-papo. Com chá e pão de queijo hoje, gente. Delícia. Obrigada a vocês. Obrigada. Beijos. Beijos.